Oi, oi, ao vivo. Chegamos. Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Jorge chegou. Vão todo mundo entrando, todo mundo entrando. Hoje a gente vai falar aqui, vou até fixar aqui. Mentoria IH. Deixa eu fixar aqui. Ai, gente, não tô conseguindo fixar esse título. Oi, fixar aqui, pronto. Boa noite, gente. Já vou chamar aqui Dr. Jorge, que já está aqui esperando para entrar. Convidei. E a gente vai falar sobre... Oi, boa noite. Boa noite. Como estamos? Estamos bem, cansados de um dia cheio de Correria, trabalho, né? graças a Deus, mas estamos ótimos. Correria. Estamos ótimos e hoje estamos empolgados com essa live, porque tem tanta coisa para falar hoje que eu não sei nem como é que vai caber. Mas queria primeiro, né, dar boa noite a todo mundo que entrou aqui, ó, já tem, ó, Dr. Hussein, tem nossos mentorados aqui nossa primeira turma. Dr. Hussein tá aqui, doutora Rita, doutora Betânia, que vai fazer esse agora. Olha, tem Jastrinetes aqui também, doutora Natasha entrou. Gente, sejam bem-vindos. Hoje é a primeira live, né, da segunda turma, né? Primeira vez que a gente fala da segunda turma assim em live. E estou muito feliz de ter mentorados aqui, porque não nos deixam mentir que a primeira turma foi um sucesso. A mentoria Implantes Hormonais 360 é um negócio muito diferente, né? É um projeto muito diferente de tudo que tem aí disponível. E logo quando a gente teve a ideia de lançar, eu não sabia exatamente como é que ia ser a receptividade dos médicos, porque é o único curso voltado para médicos que já trabalham com implantes hormonais, né? Não tem aquele apelo de quer trabalhar com implantes hormonais do zero, não é isso. É para médicos que querem se aperfeiçoar. Então a gente a gente pensou, né, nessa mentoria com esse objetivo mesmo de enriquecer o arsenal, o repertório das pessoas que já têm a ferramenta na mão e que muitas vezes têm todas essas dúvidas. E aí eu fui tentando trazer os temas mais importantes, só que não os temas mais importantes com pessoas que aprenderam ontem. Né? Tipo assim, implante, gente, implante é prática, sabe? Não tem receita de bolo, não tem uma coisa certa que você diz é assim e vai dar certo. Implante é prática. E como eu sei disso, porque eu trabalho com implante há muito tempo, quando eu via, né, os cursos, as novas referências, assim, eu falava, gente, isso é impossível, né? E aí a minha ideia era trazer eles, que são as referências de verdade, né? Os mentores que estão nessa turma, são as pessoas que trabalham com implantes hormonais há mais de 10 anos. Jorge trabalha com implantes hormonais há 20 anos. Entendeu? Então, trazer essas pessoas, sabe? Que são realmente os donos da informação. E dividir os pontos importantes desde o ponto de vista deles. E não do ponto de vista de pessoas que começaram há menos tempo. Há pouco tempo, né? Então... E aí a gente trouxe, a primeira turma foi maravilhoso, e aí já tinha uma lista de espera para a segunda, e a gente foi em cima, vamos, e aí eu e Jorge, a gente tem essas coisas assim, a gente é meio doido às vezes. Vai fazendo umas coisas assim, e aí, tipo, se joga e depois vai vendo no que dá, e aí o bom é que dá sempre certo, entendeu? Mas, enfim, e aí foi muito legal. E os temas, que aí eu digo assim, os temas que mais procuram mesmo, são
essa questão do quem trabalha com silástico e quer trabalhar com o absorvível e não sabe como, ou quem trabalha com absorvível e quer trabalhar com silástico e não sabe como, quem quer trabalhar com os dois e não sabe fazer essa equivalência aí com cremes. Então, isso é uma das demandas. E a outra demanda é a questão da gestrinona, dos efeitos colaterais e como é que trata e tal. E essas duas aulas são de Jorge, porque Jorge, vocês sabem que Jorge é o master. Eu chamo Jorge de master. Eu botei. Então, tudo eu pergunto ao master. Aconteceu a pergunta ao master porque ele sabe. Porque realmente, hoje, assim, com todo respeito a todos os médicos que trabalham com implantes, mas não tem uma pessoa que tem tanto repertório, sabe? Porque é uma pessoa que tem muita prática e que estuda muito. Então, ele não sei como é que cabe na cabeça. Ele sabe tudo que tá acontecendo. Não entendo como é que cabe na cabeça da pessoa, mas me aproveito, né? Então, o Master dá essas duas aulas, que a gente vai falar, né, um pouquinho do que aconteceu. Isso teve uma mudança nessa mentoria. Quem vai dar essa aula é Jorge. Por quê? Na outra mentoria era outra pessoa que dava, mas acontece que a pessoa não era médico. Então, tinha uma informação muito legal, só que no meu ponto de vista, faltou a aplicabilidade. Faltou a questão do funciona com a paciente, é assim, né? Porque papel aceita desaforo, né? Então, assim, você bota lá papel, aceita qualquer desaforo. Ó, gente, é assim. O que não aceita desaforo é paciente. Então, eu queria trazer essa informação da equivalência, mas com o médico falando. Olha, nas minhas pacientes eu faço assim, entendeu? E aí, por isso que a gente deu uma mudada para ficar ainda mais rico. E a outra aula é a dos efeitos colaterais da gestrinona, que também, Aí, ó, você está falando que já colocou vários absorvíveis. Aí, tá vendo? Respaldo, ele não colocava absorvível. Tá vendo? Dá segurança, porque isso tem uma outra coisa que é também muito legal, porque é uma mentoria de 2 meses. Então, você vê, ó, Bia entrou também. Oi, Bia. A gente cria relação com as pessoas. Porque são 2 meses, toda segunda-feira. Na segunda turma ainda vai ser segunda e tem algumas quartas. E aí você vai criando relação, tem aquele acompanhamento ali próximo, né? Nos 2 meses convivendo juntos. Então, as pessoas criam segurança de começar. É diferente de você fazer um curso de 2 dias que te joga um monte de informação e depois você vai para o consultório e fica assim, e agora eu vou fazer isso sozinho? Né? Como é que... Então, na mentoria, a gente dá espaço para a gente ensinar a pessoa a botar em prática, voltar com a dúvida, ajustar, botar em prática de novo, entendeu? A gente vai fazendo esse trabalho. Doutora Gisele, boa noite. Então, assim, foi espetacular. Eu fiquei muito, muito satisfeita com o resultado dos médicos. Tem vários mentorados aí. Ó, doutor Ata. Oi, doutor Ata. Doutora Malu. Inclusive, também, dentro da mentoria, a gente já tem agora nosso grupo de pesquisa, que a gente já está começando. Então, tem um monte de coisa. Então, eu queria, assim, Jorge, eu queria que você falasse um pouco, assim, de como foi a experiência e da sua expectativa para essas próximas aulas. O que é que você está montando aí? O que é que você está pensando? Essa aula de bioequivalência, o que é que você está vendo? A gestrinona, enfim. Queria que você falasse um pouquinho aí das expectativas e da experiência que a gente teve. Em primeiro lugar, foi uma experiência fantástica. Quisera eu que há 23 anos atrás eu pudesse ter tido uma mentoria assim, para dar segurança, para tirar dúvidas. A gente tem o grupo no WhatsApp com todos os médicos, então quando eles estão com um paciente em tempo real, a gente tira dúvidas, auxilia no que fazer, dá opinião sobre dose. Então isso é uma coisa muito importante que passa a segurança. E o que a gente pode perceber? Que tinham muitos médicos que já tinham experiência com o implante e tinham bastante dúvida. Principalmente porque o que eu percebi é que a grande maioria era de um lado. Ou seja, ou usava absorvível ou usava silástico. E eram minoria os que usavam as duas coisas. Então essa parte da equivalência ela é muito importante. E por que ela é importante na prática? Porque o que a gente vê de estudo de biodisponibilidade de absorvível e de silástico, na hora que a gente vai tentar encontrar essa equivalência, 2 mais 2 não é 4.
E tem muitas variáveis que vão fazer essa diferença. Portanto, não dá para você dizer assim, 100 miligramas de um absorvível é igual a 4T. Não é. Não é assim. Depende do percentual de gordura da paciente, depende do ritmo de atividade física que essa paciente faz. Por quê? Porque o absorvível, ele varia mais a dispersão de acordo com as características individuais da paciente, diferente do silicone, que segura e vai ser aquela liberação mais linear. Então, essa equivalência é algo que a gente só ganha com a prática. E a prática faz a gente enxergar que aquilo que o pessoal da farmácia, que o farmacêutico encontra in vitro, não é igual ao que a gente encontra em vivo. É por isso que, por exemplo, quando você vai testar um remédio em alguém, em humanos, você testa primeiro no tubo de ensaio, testa em segundo lugar em algum animal, normalmente roedores, ratos, e depois você vai trazer para os seres humanos. Existe, obviamente, semelhança nos três, mas existem as diferenças individuais nos três, porque são situações completamente diferentes. E eu acho que é isso que a experiência clínica de 50 mil usuárias de implantes faz com que a gente consiga ter um pouco mais de raciocínio clínico, de acertar mais a mão. Porque, na realidade, não existe uma fórmula de bolo, como você disse. E a experiência faz com que o conhecimento técnico encontre o bom senso e o resultado apareça. Exato, exatamente. Foi exatamente essa falta que eu senti. Principalmente, assim, depois da aula, eu via que, assim, algumas pessoas lá no próprio grupo falavam, faz assim, mas aí aquela equação não se transformava, né, na prática, não era isso. Eu falava, gente... Aí eu fiquei, rapaz, faltou essa, né? Faltou o objetivo final, o objetivo é a paciente, né? Então, eu acho que essa parte assim vai ser transformadora. E ainda tem a questão dos cremes, né? Tem ainda Sim. a questão dos cremes que são uma ferramenta que podem ser muito utilizadas se, né, souberem ser feitas as equivalências, enfim. A utilização de cremes e géis é muito importante. Em primeiro lugar, a gente vai ter sempre uma parcela da população que não tem condição financeira para usar implante. E você não pode chegar para essa população e simplesmente dizer assim, para você não tem solução. Não é assim que a gente resolve. O protocolo bom e o médico bom não é aquele que encaixa o paciente no seu protocolo. Exato. É aquele que encaixa o seu protocolo no seu paciente. Então, é por isso que eu, inclusive, no meu curso de obesidade, de tratamento de emagrecimento nas pausas hormonais, uma coisa que eu luto contra é justamente isso. Todo mundo quer uma fórmula de bolo, um protocolo para emagrecimento. Isso não existe porque são muitas variáveis. Obesidade é uma doença multifatorial. O que existe, sim, é uma sequência de raciocínio lógico de todos os motivos que podem estar levando aquele paciente a ganhar peso. E aí a gente vai enumerando cada um, checando se ele tem problema e fazendo de acordo com a individualidade. Porque quando você faz um protocolo fechado igual para todo mundo, você vai dar pouca coisa para um que precisa mais, você dá muita coisa para outro que precisa de menos. E a gente precisa adequar a individualidade. Quando a gente fala em saúde integral, quando a gente fala em medicina funcional, a gente pensa em algo específico para aquela pessoa e não numa receita de bolo que serve para todo mundo, porque isso não existe. É por isso que todas as medicações que são uniformes, elas têm taxas de eficácia variável. E quando você adequa à realidade daquela pessoa, você consegue aumentar a chance daquele tratamento dar certo. Gente, vocês prestaram atenção nessa frase? Jorge, eu vou fazer um post. Vou fazer um outdoor com essa frase. Gente, não é o protocolo, não é o paciente que se adapta ao protocolo. É o protocolo que se adapta ao paciente. Gente, isso é uma coisa que tá esquecido. Sabe, assim, eu realmente... Essa frase é sensacional. E eu não tinha ouvido essa frase colocada dessa forma. E é uma coisa que agora todo mundo quer protocolo para tudo. E todo mundo quer vender protocolo para tudo. Entendeu? Porque é o protocolo... Mas aí quando você pega, por isso que vocês veem como é importante você ter uma mentoria em que você tem um convívio de mais tempo com as pessoas. Sabe por quê? Não tem fake news.
Sabe assim? Não tem como, não tem como você manter um teatro, entendeu? Por 2 meses numa mentoria, sabe? Não é de brincadeira, sabe? São os médicos dando ali a real, sabe? Dizendo para você, hoje não é assim. Sabe? Só que ensinando. E é o que o doutor Hussein falou E aqui, ó. eu me orgulho muito, viu, Manuela, de uma paciente minha que, assim, é muito fácil você emagrecer quem tem dinheiro. Se a pessoa não tiver restrição financeira, ela só não emagrece se ela não quiser. Porque hoje a gente tem milhares de tratamentos, milhares de drogas, de dietas, de suplementos, que se a pessoa não tem restrição financeira, não tem como ela não emagrecer. Só se ela não quiser, se ela não fizer a parte dela, que inclusive é a maior. Eu tenho uma paciente que me achou pelo Instagram. Ela é uma paciente que mora na zona rural de Pernambuco, ou seja, ela nunca me viu pessoalmente, que tem ovário policístico, endometriose, queria engravidar e estava simplesmente 20 quilos acima do peso. Essa paciente tem uma condição financeira bem restrita, porém tem uma força de vontade que supera essa restrição. Então, com pouco que eu fiz para ela, com um tratamento que não chega a R$ 300 por mês, essa mulher já emagreceu 22 quilos e eu liberei ela agora para ela tentar engravidar. Ô, gente, tá vendo? Então, Olha isso. poucas coisas. Então, é isso que eu tô falando. Você tem que se esforçar para você fazer caber na realidade daquela pessoa. Uhum. E o caso dela é tão feliz que a cada consulta, a primeira consulta, ela toda envergonhada. Ela é sempre o marido. É uma coisa interessante que sempre os dois, assim, a cadeira do lado do outro, e fica na tela comigo. E na primeira consulta, o marido não falou uma palavra. Na segunda consulta, ele fez, doutor, mas o senhor salvou a minha vida. A TPM dessa mulher é um negócio. Eu vi a voz dele, eu me acabei de rir. É mesmo, doutor, nem eu me apercebia que eu era tão chata assim. Eu só percebi depois que eu melhorei. Tá vendo? E só fui usar gestrinona nela em gel nos últimos 2 meses. Porque eu não quis encarecer o tratamento e quis deixar a gestrinona para o final, para a finalização. Mas você perder 22 quilos em 6 meses, com a força de vontade sendo o principal motor de propulsão, foi o que me fez ficar muito feliz. Porque eu usei muito pouca coisa, porque infelizmente ela não tinha condição financeira para tanto. Mas ela tem uma vontade muito grande de engravidar e muita gente já tinha negado isso a ela, que não era possível com aquele peso, e ela mostrou que com as caminhadas que ela faz, os exercícios funcionais que eu pedi a um personal daqui para montar para ela e ela ter de graça, e tudo aquilo que a gente orientou da parte nutricional, ela conseguiu o objetivo dela e agora ela está na fase de liberar para tentar engravidar. Olha, que massa. Poxa, tá vendo? Eu nem vou, sabe o quê? A minha vontade, sabe o que era? Te perguntar o que é que você fez. Mas eu não vou te perguntar, sabe por quê? Primeiro, porque é capaz de você falar, porque como o doutor Hussein aqui falou, Jorge, além da competência, é generoso para dividir com seus mentorados. Pois é, divide tudo, fala tudo, só que acontece que vai ter um curso de emagrecimento daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses, né? 1 mês e meio. Tem aí o primeiro curso de Jorge, que é pausa gonadal e emagrecimento, que já foi ofertado e vendido para a turma de mentorados com 50% de desconto. Já vendeu um monte. E aí, se sobrar vaga, a gente oferece para as outras pessoas. Mas o pessoal da segunda turma que já me mandou mensagem: cadê? Eu quero o curso de Jorge, eu quero o curso de Jorge. E todo mundo vai fazer. E essas coisas aí ele vai ensinar no curso de emagrecimento, porque senão não dá tempo da gente falar de tudo que a gente tem que falar na nossa live. Mas gente, é realmente ter essas experiências, né? Assim, você poder estar. E assim, não é por nada, mas como é que um médico, por exemplo, que está começando começando, né? Começando para mim 5 anos começando a trabalhar com implante. Como é que esse médico... Vânia, nossa gastrinete, que foi lá, Jorge, ó. Vocês mudaram minha vida para melhor, tá vendo? A gastrinete que a gente colocou o implante, né? Ela tá Ó, super turma feliz, número 2, o que aconteceu foi o seguinte, eu doei implantes para colocar em 2 pacientes. Na turma de vocês eu vou doar de novo. Fiquem tranquilos. tá vendo? Oba. Pois é, gente. Então, assim, o que acontece?
a gente, como é que essas pessoas que têm menos tempo, né, de prática, vão poder estar em um grupo com pessoas que têm tanto tempo de prática, né? E, assim, tem você ter esse acesso, né, que a gente tem aqui e que o pessoal da mentoria tem toda semana, né, com o Jorge, e aí tem com o Calil, com a Milcar, com a Milena e com os mentorados. A doutora Juliane entrou aqui agora, a doutora Juliane Lotus, que também trabalha com implantes há muitos anos, sabe? E assim, então você ter não só nos mentores, mas na turma pessoas que dá para trocar, né? Pessoas que dá para conversar, pessoas que já têm um nível de profundidade já um pouquinho melhor, né? Já tem prática, já tem experiência. É uma experiência. Assim, eu tinha aulas que eu falava, gente, eu queria ser mentorada, eu queria ser assim, queria ser aluna, porque a gente sabe como foi difícil para eles que entraram quando não tinha, né? Quando não tinha ninguém, quando fala assim, quando tudo era mato. Quando para Jorge que entrou, né? Quando tudo era mato. A vantagem que Jorge tinha naquela época é porque tinham 10 pessoas que trabalhavam com implante e tinha meu avô que estava ali na cabeça do negócio, instruindo eles e ensinando. Então, essas pessoas que, né, Jorge, Amilcar, Calil, são as pessoas que aprenderam, assim, da fonte, né, que ficaram ali junto e tal. É uma oportunidade, eu vou te dizer, é uma coisa que, assim, o preço que a gente vende isso, quando eu olho para as outras mentorias, não, que não tem nenhuma mentoria, mas para os cursos, eu falo, gente, tem que dobrar, eu tenho que dobrar. Porque não é possível. Eu tenho que dobrar, porque não é possível que esteja assim, um preço tão perto para produtos tão diferentes. Para produtos realmente, enfim. Mas é porque eu não aguento, eu me empolgo quando eu falo da mentoria. Eu me empolgo, porque eu acho que, gente, para os médicos que trabalham com implante, é uma mudança de jogo, sabe? A gente viu, é uma mudança mesmo, sabe? É uma oportunidade que ninguém teve. E eu vi como vocês sofriam, né? Na época que não tinha ninguém ali, né? Todos as pacientes não tinha apoio. Então, as pessoas. Você tem o feedback de você tem todas as aulas na segunda-feira e na terça-feira você já vê a pessoa no Pois consultório é. dela botando em prática o que ela Uhum. viu no dia anterior. Então é uma coisa que já é direcionado, que você já no dia seguinte já muda a sua relação com o paciente no consultório e a maneira de agir. E eu acho que um grande diferencial da mentoria também é essa parte que você faz, porque muitos médicos não têm medo de trabalhar com implante porque acham que é uma coisa cara, como é que eu vou conseguir vender isso? Como é que eu vou conseguir me posicionar? Então, ensinar não só a parte científica, mas também a parte mercadológica, de como ele pode aliar a ciência a uma melhoria nos seus rendimentos, no seu consultório, como essa ferramenta pode trazer para ele uma autoridade que confira a possibilidade dele se livrar do plano de saúde. Então, assim, isso é algo muito importante na carreira do médico. E é por isso que essa mentoria ela é completa, porque a gente tem desde essa parte financeira, como a parte de ética, os consentimentos informados, como a gente faz para dar segurança para o paciente, para ter segurança como médico de lançar mão dos implantes, principalmente no momento em que a gente vive, em que o posicionamento de uma pessoa, de uma sociedade, faz as pessoas se aterrorizarem. Isso é uma coisa que me deixa simplesmente irritado, porque, em primeiro lugar, é uma pessoa que não sabe nada sobre o assunto que ele está opinando. E, em segundo lugar, mesmo se fosse uma opinião da sociedade, o que é que a gente vai na literatura? Porque eu tudo gosto de ciência. Para tudo, até para explicar isso, eu vou usar a ciência com vocês. Porque, por exemplo, eu estava lendo que um estudo com 7.000 recomendações em um guideline de cardiologia, que é um dos guidelines que tem maior evidência científica, apenas 11% é baseado em ensaios clínicos randomizados. E que 48% é baseado na opinião de experts. Aí, peraí. Se você vai levar em consideração o que a maioria
é a opinião de expert, modéstia à parte. Em implante, Pois é. tem poucos experts com maior conhecimento e tarimba do que eu. Então, eu acho que a minha opinião, que é balizada em ciência e na minha prática clínica, que é muito grande, é algo muito importante para falar que implante não tem registro na Anvisa. Não tem porque não tem que ter. O que tem registro na Anvisa de uma coisa é da indústria farmacêutica, que tem nome comercial. Quando é algo que não tem patente, como são os hormônios, como é a gestrinona, você precisa ter a autorização para manipular aquele insumo. E isso todos os hormônios têm. Todos os hormônios que são feitos em implantes e todos os outros insumos não hormonais que são feitos nos implantes absorvíveis, tem. O que você precisa é ter uma farmácia que seja legalizada e que tenha autorização para trabalhar com estéreis para fazer implante. Então, se você for olhar o alvará de uma farmácia que faz implante, você vai ver lá que tem liberado pela vigilância sanitária para a fabricação de implantes hormonais. É isso que está escrito. O que é que o paciente precisa? Precisa saber que se aquele implante que está colocando tem isso. E isso nós médicos temos a obrigação de fornecer. Qual é o implante que você está usando? Eu estou usando o Silástico da Elmeco, que é uma empresa de mais de 20 anos, que tem tudo em dia. Você está usando absorvível de qual? Da BIOS ou da Sotopele, que também tem todos esses credenciamentos que são exigidos. Então, você precisa ter a segurança de que o implante que você está usando é de uma farmácia qualificada para isso. E isso nós, que usamos os implantes, temos a obrigação de mostrar, de conferir com as pacientes. Luciana criou um protocolo que todo paciente na minha clínica, ele recebe um consentimento de estudo a ele, ela mostra todos os implantes antes, conta com eles, quando ela abre que eu vou botar um implante absorvível, ela mostra e a gente insere. E ele assina que ele conferiu, que ele viu, para ele saber o que ele está usando, a quantidade, a dose, a procedência, e recebe um cartãozinho com tudo pronto. E agora recebe até um gelinho em forma de coração com o nome do Dr. Jorge Valente para botar no futuro. E agora até isso Luciana me inventou. Gosto de saber, chegou lá, é lindo, um coraçãozinho. Clínica Dr. Jorge Valente, que é um gelinho que bota na bundinha da paciente que botou o implante. Então, assim, a gente faz questão de cercar o nosso paciente de todos os cuidados e de toda a segurança para ela saber o que está fazendo. Então, quando eu vejo alguém dizer que você faz algo que não tem liberação, pelo amor de Deus, vá se informar antes, vai estudar um pouquinho antes, você está entendendo? E, você não tem segurança e pode depois ser processado. Você é processado se você tem imperícia, negligência ou se você não tem qualificação. Quando você tem tudo isso e quando você informa o seu paciente antes, ele assina, ele vê tudo, não tem motivo de ter processo, não tem motivo de ter acionamento, porque tudo que pode acontecer com ele está explicitamente escrito para ele ler e assinar e conferir. Pois é. E isso é tão importante a gente falar isso. Todo mundo falando, Luciana é maravilhosa. Gente, Luciana é maravilhosa. Luciana é uma máquina. Eu não sei. Ela só podia mesmo ser casada com o Jorge, porque eu não sei não. Esses dois como é que funciona não, porque é muita coisa e os dois vão e aguentam e dão conta de tudo. É realmente impressionante. E eu não vou mentir, você estava falando, não sabe como eu estudo tanto. Eu só posso estudar tanto, eu só posso ficar cada vez mais expert em tudo aquilo que eu faço por causa de Luciana. Porque eu não preciso fazer nada além disso. Eu só atendo e estudo. O resto, tudo para a clínica funcionar, não me pergunte, porque é ela que sabe. Pois é. Não, e é tudo. E ainda bota o implante, ainda tem, né? Ainda faz... Silvia está dizendo que a consulta com Luciana demora mais do que comigo. Claro, com Luciana vocês fazem terapia. Você acha que ela não me conta, não? Você com Luciana fazem terapia, falando do marido, dos filhos, de bolsa que vai comprar, do sapato de não sei que marca, não sei o que. Com Luciana vocês fazem terapia, comigo é consulta. Desses assuntos eu não sei falar. De bolsa. É o encantamento da paciente, entendeu? Ela fazendo... que tem tudo a ver. O que é que a gente está falando aqui? Dessa questão do processar, que é uma coisa que a gente fala lá também, inclusive Luciana dá aula, né, dessa questão do que fazer para estar coberto, né? Ali judicialmente também. Mas antes de chegar nesse lugar, tem todo um caminho de conversa, né? E do posicionamento e de como você apresenta o implante, que é muito importante até
quando não dá certo o tratamento, porque os médicos não têm uma bola de cristal, entendeu? Então pode ser que, mesmo indicando que tudo vá para um lado, vá para outro, a paciente não queira, não goste, não, enfim. E aí não deu certo, mas a paciente está informada, entendeu? A paciente tem ali foi criada uma relação com o médico que, mesmo que não tem, mesmo que frustre a expectativa, uma solução vai ser encontrada. E na mentoria eu trouxe uma paciente para dentro da sala do Zoom. Eu trouxe uma paciente para exemplificar isso para os mentorados. A Paty estava aqui. Oi, Paty. Paty. Cá também estava aqui falando que realmente é uma mudança de jogo, Camila. Paty também, Jaqueline, enfim. Então, o que é que acontece? Eu trouxe essa paciente justamente para mostrar isso. E a paciente que eu trouxe foi uma paciente que realmente deu tudo errado com ela, entendeu? Assim, e deu tudo errado, e o tratamento, assim, a médica que prescreveu errado, ainda teve isso. Ela prescreveu o que não era para prescrever. Ela prescreveu gestrinona para uma paciente que era cantora. E deu errado, entendeu? Porque a paciente era cantora. E foi, na época, foi um problema. E hoje em dia não é mais. E acabou bem. E eu trouxe essa paciente para a paciente contar o que aconteceu e o que fez com que uma história que tinha tudo para dar errado, no final desse certo. E o que aconteceu foi que a jornada da paciente foi respeitada. A equipe estava azeitada, soube acolher a paciente quando deu errado, ouviu a paciente, ninguém fugiu do problema, tratou a paciente bem. Então, assim, existiu ali uma sincronia de equipe que fizesse com que desse certo, que é muito importante. E trazer essa paciente para dentro ali, para conversar com os mentorados, foi muito legal, porque deixou que os mentorados tivessem uma experiência de ouvir uma paciente que teve experiência negativa, sem estar no lugar de se defender. Que normalmente, quando isso acontece, o médico está no lugar de defesa. Então, eu trouxe essa paciente justamente para dar essa oportunidade para os mentorados, para dizer para eles, olha, escutem o lado da paciente sem estarem no lugar de defesa. Só escutando realmente a paciente. A paciente, quando tudo aconteceu, todo mundo que estava do lado dela dizia o quê? Processe. Processe. Eles erraram. Inclusive, a paciente foi para meu avô. E meu avô disse para ela. Essa médica que trabalhava na clínica lá no CEPAR não poderia ter te prescrevido isso para você. Ele foi honesto com ela. Entendeu? Então, assim, isso tudo, quando algumas pessoas falam, poderia, né? Não deu errado, porque ele foi honesto com ela. E ele foi honesto com ela no lugar de falar, vamos resolver, a gente vai resolver isso. Então, foi uma experiência muito legal para os mentorados terem esse bate-papo, para que quando aconteça com eles saibam o que não fazer. Que é o que normalmente a maioria dos médicos faz. Sai de cena, joga para lá, não atende a paciente, não responde a paciente. Aí a paciente se sente desrespeitada, se sente largada. E aí não consegue falar com ninguém, começa a falar com outras pessoas. Outras pessoas não vão falar em benefício do médico. E aí o problema está criado. Então foi muito legal para trazer isso, trazer essa experiência, né, de não ser só a parte ali da clínica e tudo, mas também tratar das coisas que podem acontecer no dia a dia da clínica e como é que a gente resolve e tal. E aí foi uma experiência muito legal. Grande parte da aula de gestrinona é justamente isso. Por quê? Porque de tudo aquilo que a gente usa, o que mais tem efeito colateral, quando mal usado, é a gestrinona. Então, o que a gente fala na aula para eles é justamente a primeira coisa que você tem que fazer é se antecipar. Tanto que a gente expôs como é o nosso protocolo de exames. Toda paciente que vai usar gestrinona tem uma série de exames que deve ser feito antes. Por quê? Porque são exames que a gestrinona pode alterar, e se eles já tiverem alterado antes, talvez não tenha sido da gestrinona, e sim porque essa pessoa já tinha. Toda paciente tem que fazer uma bioimpedância antes de pôr a gestrinona. Porque em casa, ela só tem a balança normal. Aí se ela se pesa todo dia
tá até ficando mais bonita, com o corpo com uma composição melhor, mas se vê a balança subir, mulher não pode ver balança subir, já se desespera. Aí quando chega na revisão, a gente vê, foi uma retenção de líquido, ganhou músculo, trocou. Paciente que chegou hoje para mim com 400 gramas a menos, irritadíssima, só que ela já era magra. Aí quando eu fui ver, ela perdeu em um mês 2,6 kg de gordura, e ganhou quase 3 de massa muscular. Nossa. Aí assim, ó, o corpo dela tava ótimo, mas ela só ficou feliz quando ela viu o resultado da bioimpedância. Você vê como é a cabeça, porque ela na balança dela em casa tava vendo que não tava descendo e tava achando que tinha alguma coisa errada, quando na realidade tava tudo certo. Ela perdeu a maioria dessa gordura, inclusive na região da circunferência abdominal. Foi um resultado fantástico para o mês. Mas ela, até ver a bioimpedância, tava chateada, achando que não estava funcionando. Mesmo quando ela entrou, já vi como você emagreceu. Todo mundo tá falando isso, mas a minha balança não diz isso. Aí eu disse, a sua balança não sabe falar, ela é muda, que sabe a minha, que é a bioimpedância. Então esqueça a sua balança. Ela se acabou de rir. Então, essas coisas que a gente tem que dizer, tem que falar o que pode acontecer de errado. A gente tem uma grande mania, nós médicos, de só querer falar o lado bom do tratamento que a gente está fazendo. E a gente tem a obrigação de dizer o lado ruim que pode acontecer. Agora, o que é que a gente ensina para eles? A se antecipar de tudo aquilo que pode acontecer de ruim, para que se aconteça, seja numa intensidade muito pequena e fácil de resolver. Então, tudo que a gente pode fazer para prevenir queda de cabelo, que a gente faz. Tudo que a gente pode fazer para prevenir retenção de líquido, que a gente faz. Tudo que a gente pode fazer para prevenir oleosidade, crescimento de clitóris, mudança no padrão de voz. E tudo aquilo que a gente não deve fazer, não deve permitir que a paciente faça, porque senão vai piorar. Então, quando você faz tudo isso, você estatisticamente vai aumentar de maneira exponencial a possibilidade de dar certo, porque medicina não é matemática, você trabalha com probabilidade, então a gente tem que aumentar a probabilidade de dar certo e reduzir a possibilidade dos efeitos colaterais, que se existirem, serem uma intensidade pequena, que o benefício que a paciente está tendo seja tão grande que ela nem leve isso em consideração. E é o que acontece com a maioria esmagadora das pacientes quando a gente segue das suas. Das suas e dos mentorados. Porque, olha, hoje foi engraçado. Vou contar uma coisa que aconteceu hoje. Me ligou uma paciente sua, viu? Paciente sua me liga e fala, ai, queria conversar com você e tal, porque eu botei implante há 1 mês e meio, sei lá. E aí eu queria ver com você se tá tudo bem. Eu falei, comigo? Como é que eu vou saber isso? Tipo assim, Aí a pessoa, repare só, a pessoa começou a me falar tudo que o implante que ela tinha botado e que ela tava tomando. E aí eu falei, sim. Aí ela, do final que ela explicou tudo, eu falei, vem cá, como é que você tá se sentindo? Ela, não, eu tô bem. Eu falei, sim, mas você tá tendo algum efeito colateral? Você tá tendo alguma coisa que você não gosta? Ela falou, não, a libido aumentou, tá ótimo, poxa, realmente ficou muito bom. Eu tô malhando, tô sentindo que eu tô, assim, respondendo melhor ao treino. Tá tudo ótimo. Eu falei, sim, mas... Então, aproveite, vai curtir. Por que você tá... Ah, não, mas sabe o que é? Porque ela foi num médico. Eu fui em um médico X, e aí eu falei pra ele o que eu tava usando, e ele achou que, né, tava muito, ele achou não sei o que. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Tipo, o seu médico é Jorge. Ele fez essa combinação pra você e você tá se sentindo ótima. Você tá linda, você tá sem nenhum efeito colateral, nenhum nada. Você vai aproveitar, pelo amor de Deus. Tipo... Mas normalmente, né? Muita gente que não entende do assunto dá opinião como se fosse uma verdade absoluta, e isso termina influenciando o psicológico da paciente. Sim, né? a pessoa fica com medo, ela fica com medo. Ver paciente desse jeito, que tá ótimo tudo, mas alguém falou, às vezes não é nem o médico, foi a vizinha que usou uma coisa igual e não ficou bom. Mas é aí que a gente conversa e diz, mas veja só, você pode até usar um implante igual a outra pessoa porque era pertinente, mas você preveniu os efeitos colaterais igual àquela outra pessoa? Você antagonizou o que podia ser de ruim igual àquela outra pessoa? Você mudou os seus hábitos de vida igual àquela outra pessoa? De fazer exercício, de ter uma dieta mais equilibrada? Então, não é só usar o implante igual que vai fazer você ter um resultado igual. Tudo que cerca o implante tá bem feito. Porque prescrever a dose correta é o mais fácil. Depois que você tem as aulas teóricas, que você tem as práticas, com um certo tempo, você achar a dose correta é fácil.
para quem está praticando É, bastante, né? estudando. É. Mas contornar o que pode acontecer de adverso, isso é o mais difícil. E Exato. quando você aprende a fazer isso, os seus implantes começam a funcionar e aí fica aquela coisa que eu cansava de ouvir com o Dr. Elcimar, que eu ouço me dizer, esse negócio funciona só na mão dele, né? Porque as outras pessoas usam e não funciona. Eu canso de ver. Tem colegas médicos que mandam as pacientes e dizem assim, esse negócio só funciona quando ele bota, porque eu acho que ele inventa uma coisa que ele diz, mas não faz, e lá ele bota só pra ele, por isso que dá certo. Já ouvi umas 3 pacientes falar isso desse mesmo colega, que ele fala bem assim, mas ele fala brincando. É alguma coisa que ele bota segredo lá que ele não conta a ninguém, que na mão dele funciona e quando a gente bota igual não funciona. Mas é justamente isso. É a mudança no estilo de vida, são todos os manipulados que antagonizam os efeitos colaterais que a gente faz e isso aumenta a probabilidade de dar certo. Exatamente. E aí, olha como é importante essa coisa de. A Silvinha estava falando aqui, ela só queria bater papo e tal, mas não era, ela ficou ansiosa. Sim. Com um outro médico que não é da área, que até nem falou pra chatear, não. Falou realmente assim, poxa, eu acho que assim, eu acho que ele pesou a mão, não sei o quê. Falou assim. Eu falei, mas meu amor, você tá ótima, você tava péssima, você tá ótima, entendeu? Assim, se escute, olhe para você, olhe como você tá se sentindo. Você que tem que. O que, assim, não é outra pessoa que diz, né? Só que. Ô, Lu chegou. Lu, Lu a entrou gente aí já agora. falou aqui de Já você, falamos bem de Lu. você muito. Pena que você não viu, vai ter Horrores. que ver a gravação Você depois. você já populou a live. E aí, então é muito importante isso, como também é importante esse outro lado, porque aí voltando a essa questão, né, da mídia negativa que, né, a gestrinona teve agora recentemente, que é o que você estava falando da evidência científica e tudo. Então, a gente tem que ser crítico, até com a evidência científica, a gente tem que ser crítico, entendeu? Porque hoje em dia, a maioria dos estudos científicos estão bancados por alguém. Então, o médico tem que ler, não é o leigo. Porque o médico, quando ele lê aquilo, ele sabe o que ele usa e o que ele não usa. Ele tem que saber curar, né? Não pode, sabe? Porque tem coisa que serve e tem coisa que não serve do artigo. E quem faz esse filtro é o médico. Às vezes, as pessoas, por exemplo, direto no Gestrona Real, as pessoas me mandam as prescrições. Tá bom isso? Gente, eu sei lá se tá bom isso. Eu que vou saber. Tipo, eu não sou médica, eu não te conheço. Mandam pra mim e eu não sei, não tenho como saber se tá bom. Porque eu não vi os exames, não sei quem é ela, não sei quanto pesa, não tem. Então, olhar uma dose, nada, até sabe? pra mim, eu não tenho condições de responder se tá bom. Então, as pessoas têm que prestar atenção em quem elas pedem informação. Em que médico elas pedem informação. Sabe, assim, qual é? Você vai lá num médico, tipo, que tá todo fantasiado, que tá todo... Sabe? Gente, por favor, sabe? Escolham bem os médicos. Porque o que vai fazer a diferença não é a gestrinona, se ela é manipulada, ou se ela é industrial, ou se não sei o quê. É quem prescreve. Quem faz diferença é que eu sempre falo isso, gente, o ouro é o médico, não é o produto. Porque uma aspirina mal feito mata, entendeu? Uma aspirina na hora errada mata, ou salva, ou então uma não, mas algumas, enfim. Então assim, tudo é o médico. Se a gente pudesse usar qualquer medicamento sem o conhecimento do médico, não tinha médico. Só tinha farmácia. Entendeu? Então o problema não é a gestrinona. E isso as associações e os outros médicos falam da gestrinona porque é polêmico e porque chama atenção e querem lá gerar a polêmica toda. Mas se a gestrinona não tivesse efeito colateral, que é benéfico, que deixa mais bonita e tal, não ia ter essa polêmica. Se fosse um medicamento que deixava a mulher acabada, como os análogos de GNRH e tudo, que deixa todo mundo exaurido e cansado da vida, não tinha ninguém falando nada. Só fala porque o efeito colateral é bom. Deixa a mulher bonita. Deixa a mulher bonita não pode. Tá errado, tem que ser feia. Entendeu? Poxa vida, gente, sabe?
é um negócio que a gente tem que ser crítico com as coisas que a gente lê, que a gente ouve, e tem que saber a quem pedir conselho, a quem pedir ajuda, a quem perguntar. Tem que perguntar a quem sabe. Não a quem tá fazendo o Instagram de circo, entendeu? Tem que perguntar a quem estuda, a quem sabe. Você tocou num assunto que é polêmico e que eu não sei se já foi numa live ou se é com meus pacientes que eu falo isso direto, mas que eu acho que é pertinente. Em primeiro lugar, eu odeio a terminação chip da beleza, porque isso fica parecendo que o único motivo da gestrinona é fazer alguém ficar bonito. Primeiro que beleza é uma coisa muito individual. O que eu posso achar bonito, você não achar. Porém, quando a gente pensa em longevidade para alguma pessoa, você não pode deixar de pensar em ter baixo percentual de gordura e permanecer com uma boa massa muscular. Então, alguém que procure você para melhorar a composição corporal, isso não é estética, isso é saúde. Então, as pessoas precisam disso. Em segundo lugar, se a pessoa se sente bonito com o tratamento, melhora a autoestima, isso é bom para a saúde mental. Então, não tem nada de mal em a pessoa querer ficar melhor fisicamente e ficar mais bonito. O que não pode é o médico vender a gestrinona como implante da beleza. Exatamente. Isso é que tá errado. Tá? Porque fica parecendo que só tem coisa boa, que você vai entrar um dragão da Transilvânia e sair uma princesa da Disney. Então, isso não existe. E a gestrinona é um potencializador, mas quem vai fazer a diferença é você. É o seu estilo de vida, é a sua atividade física, é a sua alimentação. Porque se isso não mudar, a gestrinona não vai fazer nada. Vai até piorar. Vai até aumentar o seu ganho de peso, vai aumentar a sua retenção, vai piorar a sua acne. Por quê? Porque quanto mais inflamado o paciente está, pior são os efeitos colaterais da gestrinona e de qualquer androgênio. E quanto melhor for o ambiente, quanto melhor for o estilo de vida, a alimentação, a atividade física, os cuidados com a sua saúde, melhor vai ser o resultado com a sua gestrinona. Portanto, não há motivo nenhum de falácia para alguém que procure um tratamento que vise melhorar a composição corporal e se sentir bonito. O que não pode é o médico vender um produto com essa finalidade. Exclusivamente com essa finalidade. Isso é querer ludibriar o paciente. Exatamente. E a gente sabe que tem muitos médicos que fazem isso. A gente sabe. Tem aqui várias pessoas falando, onde não sei quem estava fazendo isso. A gente sabe, a gente está cansado de saber. Por isso que eu digo, o paciente não pode ser abestalhado, entendeu? O paciente tem que saber, tem que procurar saber quem é o médico. Não é porque é médico que vai, entendeu? Saber tudo e que vai ter boa intenção. Não é. Então, as pacientes têm que saber quem é o médico que elas procuram, saber se é um cara estudioso, saber onde é, entendeu? Qual é o meio que ele anda. Às vezes o paciente marca consulta pelo número de seguidores que o médico tem. Pois é, gente, tenha paciência. Tenha paciência, entendeu? E aí vai no médico. Outra coisa, foi no médico, não gostou, não se sentiu segura, vai embora. Não tem que fazer uma opinião. Procura uma segunda opinião. Porque depois que inicia, aí já começa, porque eu gastei uma fortuna, porque eu sabia que não ia dar certo. Porque... Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar ativo também da consulta, entendeu? No lugar de donos do tratamento ali. Poxa, é uma escolha. Então, tem que fazer essa crítica. E eu vejo quando as pacientes mandam as prescrições, todo mundo manda, né? Todo mundo manda as prescrições todas. É uma maravilha. Mas tem algumas coisas que eu falo, gente, sabe? Tem algumas coisas que, assim, tem 11 gestrinonas sendo prescritas outro dia. 11 gestrinonas, sabe? Aí no outro dia tinha uma salada mista de coisas em uma paciente que era, assim, a primeira vez, sabe? Tinha mil coisas. Pra quê? Sabe, eu até brinquei. Teve um dia que chegaram várias vezes, até brinquei. Falei, gente, eu fico querendo mandar, que vocês mandem os nomes dos médicos pra eu mandar, assim, uma dica pra eles fazerem a mentoria. Entendeu? Porque ia ajudar. Porque a gente sabe como pode gestrinona também, como pode ser ruim. A gente sabe. Poxa, a pessoa prescrevendo 11 gestrinonas, 9, 10 gestrinonas. Eu vou te dizer, em todo esse tempo que eu trabalho com vocês, eu vi pouquíssimas prescrições de mais de 9 gestrinonas. Pouquíssimo. Eu nunca usei mais de 9.
E as pacientes que eu mais usei, cheguei em 8. Uma delas é a Luciana, que é minha esposa, por isso que eu posso falar. Mas porque tem endometriose e não bloqueava com menos de 8. Luciana é uma mulher grande, de 1,78 m, que é magrinha, pesa 72 para 74 quilos, totalmente definida, mas pela endometriose, com 7 ela sangra. Então, ela a gente aumentou por doença. Ela tem endometriose e adenomiose. E é isso que me faz ir um pouco além na dose da gestrinona. Doença. Fora isso, ninguém precisa mais do que 6 ou 7. Isso é o limite máximo que a gente chega em mais de 90% a 95% das pacientes. E eu vejo hoje, assim, que tem muitos médicos passando mesmo, entendeu? Passando. E eu fico arrasada, porque eu sei que vai dar errado. E aí que vão isso faz dizer que é a gestrinona. que a gestrinona que é ruim, que a testosterona Entendeu? que é ruim. Por exemplo, eu estou fazendo uma revisão bibliográfica por conta do curso de emagrecimento e tem na literatura uma infinidade de trabalhos mostrando como deficiência de testosterona em homem aumenta risco de mortalidade. Nossa, Homem com testosterona baixa, abaixo de 400, acima de 60 anos, tem 25% maior chance de morrer por causa disso. Por quê? Porque aumenta a doença cardiovascular, aumenta a diabetes mellitus tipo 2, aumenta a resistência insulínica, vários fatores que aumentam mortalidade. Então, um hormônio que baixa a possibilidade de você morrer não pode ser ruim. Ele pode ser mal usado. Ele pode ser mal prescrito. Mas a gente precisa ter essa ideia porque a deficiência de testosterona acima dos 60 anos é responsável por 58% de obesidade nas pessoas que têm deficiência hormonal. 52% de diabetes mellitus tipo 2. 48% de disfunções do colesterol. E aí tem gente que vai me dizer, usa testosterona, piora o colesterol. Piora se você usar uma dose errada em alguém que está completamente bagunçado. Mas se você corrige em alguém que está equilibrado, a testosterona vai fazer o perfil lipídico melhorar, porque a testosterona é o melhor antioxidante para o endotélio vascular. O endotélio, que é a camada que reveste o vaso, precisa de testosterona para continuar sendo elástico. Se ele deixa de ser elástico, se ele deixa de produzir óxido nítrico, ele vira um tubo duro, aumenta a chance de romper e infartar, aumenta a chance da pressão subir, aumenta a chance de romper e ter um AVC. Então, quando você tem níveis bons de testosterona, isso não é exagero de testosterona, você reduz a chance de morrer. Pois é. Tá vendo? Morrer. Tá vendo? Gente, mas tem que saber, tem que estudar, sabe? As pessoas não querem estudar mais. Os médicos não querem estudar mais. Entendeu? Por isso que eu dou tanto valor, primeiro, a Jorge, porque, assim, realmente ele estuda muito. Todo dia a gente fala, todo dia ele tem um negócio novo. É uma coisa impressionante. E também aos outros médicos que estão lá. Luciana fala que é irritante. Ela é irritante. Você, 4h30 da manhã, já tá falando um bocado de coisa, já tá lendo, não sei o quê. Minha alma não tá nem no meu corpo ainda. Não, gente, eu já acordo com 2 despertadores. Um é o que nem tocou ainda, eu já pulei, e o outro são os áudios, que quando eu pego aqui já tem uns 7. Áudio de Jorge. Não sei o que dizer, Aí eu tenho uma ideia, já manda, mas a Manuela já acorda desesperada, meu Deus do céu. O que é que esse rapaz já mandou de tanta mensagem aqui? Mas então assim, eu dou valor a esses médicos que entraram. Ó, a doutora Juliana Paola vai dar aulas absorvíveis nessa mentoria. Então, que eles entraram... 5 minutos, não, passou muito rápido. Muito rápido, né? Mas, tem que fazer outra na semana que vem. A gente vai fazer várias até lá, até para falar do outro também. Mas gente, que vocês... Aí eu falo tanto para os médicos que estão aqui, quanto para as pacientes que estão aqui. Os médicos aproveitem as oportunidades de se aprofundar com pessoas profundas, com pessoas que estudam e que estão dispostas a passar a informação. Porque tem muita gente que estuda e que não quer ensinar de verdade, que quer só aparecer inteligente ali e tal, e que não quer ensinar, não quer. Tem muita gente. E aqui a gente está dando uma oportunidade
de vocês que já trabalham com implantes realmente aprenderem, sabe? Assim, de vocês realmente se aprofundarem com pessoas que têm prática, que têm tempo, tarimba, sabe? Que não é em livro que se aprende a prescrever implante, é no consultório. Então, assim, que tem estudo científico, que tem prática, que tem humildade de ensinar de verdade e de querer ver os outros médicos prosperarem. E isso é uma coisa muito incomum no dia de hoje, sabe? Então, assim, eu tenho uma facilidade enorme de falar da mentoria, porque realmente é uma oportunidade para esses médicos que não tem igual. Não tem igual, não tem. E é uma oportunidade para os pacientes, porque a gente precisa de bons médicos para combater os maus médicos que vão entrar e que estão entrando. A gente precisa de bons médicos. Real tem uma importância fundamental nisso, porque o Gestrinona Real hoje botou no mapa o médico que sabe prescrever implante. Então, hoje, com essa plataforma, a Gestrinet, aquela futura usuária de implante, ela pode entrar e ver qual o médico mais perto da cidade dela que ela pode ir, e vai ser alguém que é qualificado. Então, eu acho que essa é uma prestação de serviço fantástica, porque aumenta a chance do resultado dessa mulher, desse homem que está procurando um tratamento hormonal, achar alguém de qualidade. Não, é isso. E também das pacientes se informarem e dos médicos saberem que tem um lugar que a paciente vai chegar lá e que vai reclamar e que vai, sabe, que vai se informar e tudo. Então, assim, é informação. Tem que ter informação para a paciente e, principalmente, tem que ter informação boa para os médicos, porque os médicos, é isso que eu falo, informação ruim só se combate com informação boa. Então, o que a gente pode fazer para proteger os implantes, para proteger a gestrinona e para proteger as pacientes que precisam desse tratamento é prescrever bem. E a única forma de fazer isso é se unindo no estudo e estar entre os bons, sabe? É fazer um grupo de bons médicos, sabe? Que combatam essa medicina fuleira, entendeu? Assim, rasteira, que tá chegando aí e que vai querer, vai tentar um pouco estragar a imagem da gestrinona e dos implantes. E a gente não pode deixar. Então, o objetivo da mentoria é esse, é fazer, assim, um exército de defensores. Força-tarefa. De defensores e de médicos bons que possam proteger tanto os produtos quanto as pacientes, principalmente. Então, vou aproveitar e vou me despedir e vou dar para Jorge se despedir, né, e dar as últimas considerações. Queria agradecer todo mundo que estava aqui. Obrigada, gente. Vocês são demais. Aqui a gente conversou um monte. Os médicos que não se inscreveram, vão lá. O link está na bio. Depois não vai ficar reclamando de que não teve vaga. O link está na bio. E as gestrinetes e pacientes que estão aqui, mandem para os seus médicos. Digam que vocês só vão em médico. A gente não pode contar ainda não, né? Não. Você sabe que eu sou péssimo de guardar segredo. Não venha não. Uma coisa que falou antes e aquele outro negócio que já mandou o papel, não pode ainda. Não pode. Não pode. Sabe que eu escolhi muito segredo. Eu não sei guardar segredo. Luciana que fala. Eu compro presente 2 dias antes do aniversário, eu já dou, que eu não consigo ficar esperando chegar o dia para isso. Nada, uma coisa de cada vez. Então, pronto, uma boa noite a vocês. Obrigado pela presença. Espero que vocês da Turma 1 tenham aproveitado e tenham gostado. E tenho certeza que vocês da Turma 2 vão pegar uma mentoria que, obviamente, já vai ter melhoras. Porque é uma coisa que a gente procura sempre estar melhorando. Eu nunca dou a mesma aula, então eu já modifiquei, inclusive, as 2 aulas que eu vou dar. Uma que eu não dei, que eu já fiz nova, e a de gestrinona eu já mudei algumas coisas, acrescentei. Mas vocês da Turma 1 vão receber também, porque vocês são a Turma 1. E eu espero que seja muito proveitoso, que a gente possa formar mais uma nova turma de médicos que sabem fazer a prescrição de implantes hormonais com consciência, com técnica e com a participação de tantos mentores muito experimentados no assunto, como Amilcar, como Calil, como Milena, como Juliana, que está chegando agora, Manuela, Luciana. E eu estou lá no fundo para o que vocês precisarem. Podem sempre contar comigo, vocês sabem disso.
Às vezes eu não posso responder na mesma hora, porque às vezes vocês me mandam casos cheios de história para a gente tentar ajudar e eu estou num dia cheio de trabalho, mas sempre até o final do dia eu sempre respondo. É isso aí, gente. É isso. Vocês, pacientes que estão aí, mandem para os médicos de vocês e digam que vocês só vão no médico agora que faz a mentoria e que faz curso bom e negócio que tem que ir para médico bom mesmo, viu? Podem mandar para todo mundo, quero ver. Então é isso. Obrigadão, Jorge. Boa noite, gente. A live vai ficar salva. Podem ver de novo, viu? Beijão. Abraço. Beijo.